Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Diego de Carvalho, eu sou diretor de portfólio da Nuremberg Messi do Brasil, organizador e responsável pela Pet South America e pela Pet Vet. É um grande orgulho que no Dia do Médico Veterinário nós estamos aqui todos reunidos para falar sobre a veterinária e o mercado pet no Brasil. Hoje eu serei o moderador desse painel, onde nós teremos um bate-papo com grandes nomes do mercado veterinário, falando um pouco a respeito do que o futuro reserva para esse setor. Eu tenho como convidado de hoje o Dr. João Bucchi, que é presidente da Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, o Dr. Leandro Fadel, que é da Academia Brasileira de Medicina Veterinária Intensiva, o Dr. Márcio Mota, da Federesp, presidente da Federação das Entidades Veterinárias Regionais do Estado de São Paulo, e também faz parte da Comissão do Clínico de Pequenos Animais do Conselho Regional da Medicina Veterinária de São Paulo, e o Dr. Massahiko Ohri, que é da Flecamed Paraná, que é o Fórum de Entidades de Classe da Medicina Veterinária do Paraná. Para mim é uma grande honra estar podendo moderar. Eu agradeço a todos pelo tempo e pela dedicação aí de estar conosco nessa noite. Antes de iniciarmos, eu gostaria de comunicar a todos que o Congresso Latino-Americano da PetVet está com as suas inscrições abertas. E esse ano, que é um ano sensível e atípico, a gente determinou que vai ser um formato 100% digital, levando informações especializadas a todos os interessados no momento e que mais precisam. Serão mais de 30 horas de conteúdo, com 13 especialidades e 40 palestras, com conteúdos técnicos de tendências internacionais, novas áreas da medicina veterinária, últimas demandas de mercado e orientações de gestão e marketing e muito mais. Então, convido a todos vocês a visitarem o nosso site, petvetexpo.com.br, e conferirem a grade de palestras e realizarem as suas inscrições, que estão com os valores diferenciados. Então, repetindo, para vocês terem mais informações do nosso congresso, que será 100% digital nesse ano, é só vocês acessarem petvetexpo.com.br. Bom, vamos então dar início ao nosso debate. Eu gostaria de iniciar esse debate com uma pergunta, ou melhor, com uma pergunta não, com alguns dados de realidade para a gente conseguir calibrar e trazer um pouco de informação. Bom, a gente sabe que o mercado VET está aí em grande vapor nos últimos 10 anos, é muito falado na mídia que é um mercado que está altamente aquecido, e eu acho que isso as pessoas já conhecem e sabem da importância desse mercado, ainda mais quando a gente fala que no Brasil a gente tem mais de 141 milhões de animais. Hoje nós somos o terceiro país em número de animais, são mais de 54 milhões de cachorro, 24 milhões de gatos, 19 milhões de peixe, e é uma informação que sempre me chama a atenção. Hoje a gente tem mais de 45% das residências no país tem pelo menos um cachorro e um gato. E aí, quando a gente olha a grandeza de faturamento da cadeia de valor do mercado pet, a gente está falando do ano de 2019, foi um faturamento que foi mais de 23 bilhões de reais. E quando a gente olha, então, o número que a gente tem dessa cadeia de valor, onde passa por pet shop, que são mais de 35 mil, consultórios veterinários, que são mais de 9.200, clínicas veterinárias, que são mais de 18 mil, varejo alimentares, contando os supermercados, que são mais de 89 mil CNPJ, hospitais veterinários, que são mais de 600 hospitais veterinários. Aí a gente olha, o número de médicos veterinários é um número que chama muita atenção. Ainda mais falando que hoje 25%, um quarto de médicos veterinários no mundo estão no Brasil. Hoje, o último dado que eu tenho do Conselho Federal, que são 158 mil médicos veterinários ativos, sendo que são 8.800 novos veterinários por ano. O Brasil é o país que tem o maior número de universidades veterinárias no mundo. São 460 universidades falando no Brasil, que é um número que chama muita atenção. E levando em conta todos esses números, todos esses dados de realidade, e por tratar de uma classe tão importante, eu sempre gosto de trazer uma informação que eu obtive durante a pandemia, que hoje a pessoa que tem o cargo-chefe responsável para tratar a demanda do Covid na Alemanha é um veterinário. Então, mostra a importância que nós possuímos, ou melhor, vocês possuem dentro dessa cadeia de valor. E quando a gente pensa no médico veterinário,
é comum a gente sempre pensar sempre no animalzinho de estimação. E a gente muitas vezes deixa de fato de entender que o médico veterinário ele também está na indústria, ele está no poder público, ele está em outras cadeias que reforçam a importância dele. Então, para começar o nosso debate, eu queria fazer uma pergunta que vai primeiro para o Dr. Massarico. Dr. Massarico, eu queria que você trouxesse um pouco a sua visão, ainda mais por toda a sua experiência que você tem, tanto nas universidades, como também na prática. Como é que você vê esse mercado tão aquecido e como é que você entende a importância do mercado veterinário para o Brasil? Dr. Massarico, a palavra é sua. Uma boa noite. Se você puder só fazer uma introdução da sua pessoa e responder a pergunta, eu te agradeço. O senhor está com o microfone fechado, por favor, doutor Massarico. Opa, muito bem. Massarico, oi, professor aposentado da Universidade Federal do Paraná, me aposentei em 2012, continuamos na luta, aqui fazendo clínica de cães e gatos em função de 2 filhos veterinários que eu tenho. Para falar em futuro, eu acho que eu já estou na presença desses colegas, né, tão destacados no mercado pet, no mercado veterinário, eu acho que o futuro está aqui já, sim, efetivamente. É claro que essas citações que o Diego faz é extremamente importante, mas eu acredito que desde há 45 anos atrás, quando optei por fazer medicina veterinária, esses enfoques todos hoje apresentados, elas estavam embutidas na profissão, só que não tanto com esse destaque hoje, onde há uma distinção clara, né, do médico veterinário atuando principalmente na questão da saúde pública, no meio ambiente, enfim, em toda essa evolução que houve nos últimos 60, 70 anos. Mas eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte: temos que considerar o aspecto dos animais de companhia. Eu sou da época que cachorro e gato eram da porta da cozinha para fora. Então, no meio rural, onde 70% da população vivia no meio rural, apenas 30% no meio urbano, o cachorro tinha uma função, a função justamente de cuidar da casa, cuidar do rebanho, né? E o gato servia justamente para cuidar, para matar rato do paiol de milho, do paiol de cereais que estava ali. Isso, naturalmente, mudou muito. A inversão hoje de 70% da população estar no meio urbano e apenas 30% no meio rural, as coisas mudaram, porque a maioria daqueles que viviam no meio rural, naturalmente, trouxe consigo esse carinho, essa afetividade com os animais de companhia. Embora aquelas funções hoje são esquecidas, se você botar um rato na frente de um gato, ele vai achar que é um brinquedo. E o cachorro também, ele perdeu aquelas funções todas. Hoje, ao invés de cuidar do rebanho, ele mata o rebanho, né? Certo? Então, mas isso é a evolução natural das coisas, certo? Eu posso dizer para vocês que realmente o futuro já está aqui, com o doutor Leandro, com o doutor Márcio, com o doutor João, né? O futuro está aqui. Aqui para frente é só, naturalmente, desempenhar efetivamente o papel importante que foi dado ao médico veterinário, como o exemplo que o doutor Diego fala, né? Houve na semana passada uma polêmica muito grande quando foi nomeado no Ministério da Saúde um médico veterinário para coordenar os aspectos da vacinação no Brasil. Eu acredito que os médicos veterinários já estavam preparados, somente agora é que começa naturalmente o reconhecimento da sociedade como um todo. Devemos continuar falando, né, através das mídias principais, o efetivo do médico veterinário, como é que ele pode contribuir, né, além da importante participação do veterinário na parte de clínica de pequenos animais. Jamais imaginei que um animal iria ter depressão. Hoje nós constatamos que todos os dias nós temos casos, por exemplo, de depressão em animais com determinados tiques, né, manias, lambe a pata, enfim, roda em torno de si. Tudo isso é importante. Essa é a evolução natural das coisas. E, naturalmente, a clínica de pequenos animais tem dado exemplo, ampliando várias especialidades. E a população hoje, se procurar, por exemplo, um cardiologista, ele vai encontrar cardiologistas conhecedores da causa, tanto quanto na medicina humana. Quando vai procurar, por exemplo, o problema de comportamento animal, né? Ou evoluiu matéria de bem-estar animal, por exemplo, hoje é ciência, né? Sempre soubemos que os animais sofriam, que os animais tinham sentimento, mas hoje o bem-estar é uma ciência extremamente aprofundada. Dessa forma, a Associação Brasileira de Hospitais Veterinários tem uma incumbência muito grande de empregar esses especialistas, né,
Hoje, por exemplo, falando, por exemplo, do doutor Leandro, né, medicina veterinária de emergência, né, intensivo, né, certo? Assim por diante. Então, eu, nesse momento, ficaria apenas com essas questões, naturalmente disponibilizando que os meus queridos colegas possam se manifestar. Muito obrigado, Diego. Eu que agradeço, doutor Massarico, muito bacana a sua explanação, e aí até pegando um enfoque que você trouxe, que eu gosto muito, que vocês até me ensinaram, que hoje a formação veterinária ela tem uma nova abordagem, né? Então eu queria pegar até essa visão para usar a mesma pergunta, mas trazer esse olhar, fazendo essa pergunta para o doutor Márcio. Eu lembro que uma das nossas discussões a gente falou do conceito de saúde única, né? Que tem toda essa convergência entre saúde animal, meio ambiente e a questão humana. Então, existe um conhecimento compartilhado que tem que ser considerado toda essa formação de médico veterinário. Doutor Márcio, eu queria até, dentro desse contexto, que você trouxesse a sua visão, qual é a importância disso e como é que o futuro da medicina veterinária está evoluindo através desses dados de mercado para os pontos positivos e negativos? Boa noite a todos, boa noite Diego, João, Massarico, Leandro, quem está aqui, né, dedicando aí, todos chegando de trabalho agora, ou alguns até no trabalho ainda. Bom, eu faço parte aqui da FEVERESP, né, que foi uma associação aqui que reuniu várias entidades no estado de São Paulo, né, temos entidades espalhadas pelo estado inteiro, numa ideia única de fazer aí uma valorização e melhorar a medicina veterinária e o mercado veterinário como um todo. Estou também na comissão de clínico de pequenos, no conselho, e sou médico veterinário, tenho uma clínica veterinária no ABC Paulista, e também atuo por lá com cirurgia, que é a minha pós-graduação aí, tá? Bom, o Diego, no que você falou aí, lá na primeira pergunta para o Massarico e indo para essa que você fez agora, uma coisa muito interessante que aconteceu quando a pandemia iniciou aqui no ABC, tem uma entidade aqui, que é a Associação do ABC, e a gente tem uma médica veterinária, diretora da vigilância sanitária em uma cidade aqui, né? E ela trabalhou muito na pandemia, né, para organizar toda a questão de vigilância ao coronavírus, biossegurança, estratégias de como conter isso daí. E Santo André, a gente aqui foi a cidade do ABC e da Grande São Paulo que menos mortes tivemos, né? Não enchemos nenhum hospital de campanha, a pandemia ficou isolada em algumas áreas, a gente fez uma contenção, então, assim, um trabalho magnífico, estava até falando com o João ontem, né? Foi um trabalho sensacional. A gente aqui é conhecido como a região das montadoras, né? Agora elas já viajaram para o Brasil todo, mas tem muita montadora por aqui. E uma delas, que é a Scania, ela se propôs a montar respiradores, né? Mas aí você imagina, né, Diego, uma montadora de caminhão montar respirador, né? Então os médicos da fundação do ABC aqui, da Medicina ABC, chamaram a associação e procuraram veterinários. Olha, vocês precisam ajudar a gente, porque a gente precisa calibrar esses respiradores, porque a gente não pode pegar da Scania, botar no hospital e fazer funcionar. E a gente vai testar isso em suínos, né? Então, veterinários foram recrutados para poder regularizar, regulamentar aquele respirador, e aí sim ele saiu dali e foi para uso em humano. Então, você vê que a pandemia trouxe essa necessidade de chamar o veterinário para poder atuar. E isso já no conceito de saúde única, sem esquecer que o coronavírus é uma zoonose, né, e 60% das doenças aí, virais, bacterianas, são zoonoses no mundo, né, isso é um dado da Organização Mundial de Saúde. E alguns anos atrás, a própria Organização Mundial de Saúde, ela criou o conceito de saúde única, né? E aí esse conceito chamou o veterinário para dentro da saúde de vez, né? No mesmo ano, se eu não me engano, ou um ano seguinte, o José Serra, ainda ministro da Saúde, foi lá e no Conselho Nacional de Saúde e colocou o veterinário como um profissional da saúde, né? Eu não sei se foi no mesmo ano da OMS ou um ano depois.
Então, isso trouxe o veterinário para um patamar que as pessoas não conheciam. E você vê que isso já foi há alguns anos. Tivemos o caso aí do Laurêncio, né, que o pessoal ainda não conhecia. Isso já tem alguns anos que vem. Temos o veterinário no NASF, né, que é o Núcleo de Apoio à Família. Também poucos usam, poucas prefeituras usam, porque até o próprio prefeito não sabe como colocar o veterinário lá, como que ele vai atuar. Então, eu acho que isso bota o veterinário no centro da saúde pública, porque a gente tem a capacidade, não só de lidar com o alimento, de lidar com os animais, de lidar com o meio ambiente, e tudo isso protege o ser humano, né? Porque esse conceito vem da saúde única. E o grande boom que mostrou a veterinária para o Brasil e para o mundo não veio disso, né? Veio dos pequenos animais, lá nos anos 80, quando começou a explodir aí pet shops, né, lojas agropecuárias, aconteceu o que o Masahiko falou, né, os animais saíram de fora de casa para dentro de casa, e aí a veterinária estourou, veio um monte de universidades, saiu só daquela universidade pública, começou a participar aí um monte de universidade particular, e aí o veterinário ficou muito conhecido por isso, né? Olha, o veterinário é o profissional que cuida de cão e gato, dos animais, né? Aí daí vieram as especialidades, animais silvestres, começou a separar, não mais o veterinário já cuidava de tudo, e um veterinário cuidava de tudo, veio as especialidades e o avanço tecnológico, que o João está aí, que ele é muito capaz para falar disso, deu um boom maior nas especialidades e ainda vai dar, né, João? Ainda vai melhorar pra caramba essa parte aí de tecnologia. E agora vem à tona, né, depois da pandemia, isso de novo, chamando a população para mostrar, olha, o mercado veterinário não está restrito a pet shop, hospital, clínica, consultório. Nós estamos lá dentro do poder público, dentro da vigilância sanitária, dentro dos centros de controle de zoonoses, que infelizmente no Brasil estão num estado lamentável, né? Ninguém mais cuida do centro de controle de zoonoses. Nós estamos ali oferecendo carne, né? A gente tem aqui uma sócia de uma associação nossa, que ela trabalha em granja, e no meio da pandemia, eu falando com ela pelo WhatsApp, ela falou, Márcio do céu, eu estou trabalhando 24 horas, não vai faltar alimento para o povo. Eu falei, pô, que legal, trabalha aí 24 horas, porque o pessoal vai precisar comer, vai precisar, né? E o Brasil exporta carne. Então, Diego, eu acho que agora o pessoal vai entender, de uma vez por todas, que o mercado veterinário ele é muito maior que o mercado pet, né? Então, e o próprio veterinário que hoje atua, né? Ele tem uma gama de áreas para ele procurar, né? E tentar sair de uma área que está tão povoada, está tão desregulada, está tão inflada, né? Para outras áreas que a gente está sendo demandado, e às vezes não tem profissional. Às vezes aqui no conselho a gente escuta que o pessoal liga, olha, eu preciso de veterinário aqui, eu tenho para pesca, para fazendas de peixe, de crustáceo, não acho veterinário. E o próprio conselho fala, não tem quem indicar, porque não tem, né? Então, obviamente que o mercado pet vai ser sempre o maior mercado, isso é fato, não tem mais volta, mas abriu aí o mercado para outras áreas. Diego. Márcio, muito obrigado. Você trouxe alguns pontos que eu vou comentar ao longo aqui, mas teve um que eu queria até fazer um gancho que chamou muita atenção quando você fala da questão das especialidades. Eu acho que é um gancho até legal para a gente falar com o Leandro, que é um especialista, e aí me chama muita atenção cada vez que eu mergulho mais na questão sobre o universo da medicina veterinária, pensar que hoje a gente tem 15 especialidades somente reconhecidas pela Resolução 935 do Conselho Federal. Porém, quando a gente vê que nós só temos 100 especialistas no Brasil, de um número de 148 mil médicos ativos. Então, Leandro, pegando esse gancho, olhando a medicina veterinária, esses pontos positivos e negativos, qual que é a sua visão? Por favor, boa noite, Leandro. Boa noite, Diego. Então, só apresentando rapidamente, eu sou Leandro, presidente da BVEX, né, da Academia Brasileira de Medicina Veterinária Intensiva, também sou professor universitário,
sócio de um hospital veterinário particular aqui em Porto Alegre. Então, Diego, isso é uma grande... Quem vê os números iniciais que você me traz, e daí a hora que vai realmente buscar os especialistas, e daí você vê uma discrepância brutal, né? Então, ainda a gente, como até o próprio colega o Márcio falou, ainda muito desregulado, né? Então, o mercado de pequenos animais, apesar de ser o mais inflado e normalmente chamar a maior atenção dos candidatos aí a se tornarem médicos veterinários ou os próprios veterinários, acaba sendo meio complicada, né? A gente precisa de mais regulamentação e a gente vê que mesmo existindo, ainda as pessoas não optam por esse caminho, né? Então, eu vejo como parte da diretoria da academia, e isso vai fazer já alguns anos que eu acompanho, tanto como diretor ou próximo das pessoas que estavam na diretoria. É muito triste saber que hoje, dentro da medicina intensiva, a gente tem, no Brasil, 3 pessoas certificadas que optaram por fazer o caminho completo e realmente reconhecer a especialidade, fazer o registro no Conselho Federal, fazer as provas, tudo direitinho. Então, e daí a hora que a gente acaba se espelhando em outros mercados fora do Brasil, a gente vê um processo totalmente inverso, né? As pessoas já fazendo um planejamento de carreira, um planejamento de vida, para justamente conseguir alcançar esse tipo de título, para daí realmente exercer da maneira mais adequada possível, né? Então, tive algumas oportunidades de ir aos Estados Unidos, né? E é impossível a gente não comparar com o mercado americano de formação, pelo menos, né? E daí você vê que, às vezes, você tem casais de veterinários que um vai se dedicar à residência para daí conseguir fazer as provas de título, e daí inverte, né? Daí ele consegue empregos melhores para daí o outro do casal daí entrar na residência e seguir todo o processo, né? Então, ainda a gente carece muito de fiscalização em relação à questão do uso do título de cardiologista, cirurgião, e realmente discutir quais são os limites, visto que, como veterinário, eu posso fazer qualquer coisa, né? A minha formação me permite, mas como que eu posso ser considerado especialista, né? Qual que é a nomenclatura certa e como eu posso usar isso ao meu favor, né? De uma maneira legal, não legal só de legal, mas legal dentro das regras que a gente tem estabelecidas, né? Então, isso é bem interessante. Isso eu acabo falando muito para os meus alunos, né? Então, eu falo assim, é um processo longo, a questão de ser especialista, cuidado, porque tem muita gente que às vezes acaba emendando um curso ali e daí já começa a usar o título, fala assim, não, tem regras. Então, assim, hoje, por exemplo, na medicina intensiva, você não pode prestar prova com menos de 5 anos de formado. A gente considera que você não tem casuística mínima, não tem formação mínima para ser considerado especialista se você não passou por 5 anos de clínica geral, 5 anos de uma formação mais generalista, para daí sim, você ter o alicerce para daí conseguir se especializar e ser um bom especialista, né? Então, é um processo ainda lento, né? A gente conversa com outras especialidades, né? A gente sabe que na cirurgia, na anestésio está um pouquinho mais para frente, né? Sabe que a maioria dos registros já estão nessa área, mas ainda a gente vê alguns entraves aí, né? Então, e a gente está lutando, né? Está lutando para realmente conseguir fazer que as pessoas entendam que esse é um caminho legal, que tem que ser seguido. Acho que se a gente quer a valorização do médico veterinário, se a gente quer se diferenciar no meio desse mercado engurgitado de veterinários de pequenos animais, a gente tem que ir por um caminho de especialização e a gente vai ter que se certificar, provar que a gente tem proficiência, passar por testes, avaliações, para daí a gente conseguir realmente se diferenciar, né? Então, não vejo um outro caminho sem ser esse.
Muito legal, Leandro. Eu acho que é muito bacana as suas palavras. Eu que estou aí me reunindo semanalmente com o grupo, né, falando sobre a importância da valorização, para mim é claro, e aí eu coloco isso com muito respeito, que falta também a questão da promoção de fato, as pessoas entenderem que é uma especialidade, né, que existe um especialista. O pequeno animal, o cachorro, o gato sofreu um acidente, ele precisa passar por um ortopedista. Então, assim, eu acho que falta, e eu acho que nós temos que se juntar e cada vez mais, de fato, propagar isso, levar essa informação correta para o consumidor final. Então, acho que muito legal a forma com que você coloca, olhando o futuro, e também essa importância de ter o órgão que regulariza e fiscaliza para também mostrar que existe uma seriedade em todo esse tratamento, né? Bom, pegando essa fala e até agora falando com o João Buch, que é amigo da nossa casa, presidente da BHV, responsável... Já coloquei o elétrico para rodar, Diego. Putz, acabei de ver. Tomara que não seja do meu coração, hein, João? Bom, João, prazer aí, muito obrigado. Imagina, a BHV, que é um grande parceiro da PetVet, está junto conosco aí. Eu tive o prazer e a honra de participar de quando foi fundada a BHV dentro da PET. Acho que são 3 anos aí de muita luta e eu percebo que a gente tem desenvolvido. O João foi o responsável de colocar aí uma sementinha para a gente, junto de todas 17 entidades, criar o Fórum, né, de Valorização do Médico Veterinário, que agora vai completar 3 meses, e toda quinta-feira a gente dedica aí um grupo debatendo diferentes temas, e temas que são inicialmente muito importantes, onde todos estejam apoiando, que a gente tem falado de marco regulatório da internet, exame da ordem, do projeto também, que o exame da ordem seria o exame de proficiência, né, que é o nome mais adequado, e também o exame do Revalida. Então, uma pergunta para você, João. João, você que está muito na ponta, ligado aos hospitais, que atende aí diariamente, como é que você está vendo, não simplesmente a evolução da medicina veterinária, mas também o comportamento hoje dos tutores? Porque eu acho que esse é um ponto muito importante, e nós dois conversamos muito isso, né? Acho que a pandemia deu um choque nas pessoas. Então, assim, você vê um mercado que altamente acelerado, as pessoas entendendo como é que fica o tutor dentro desse meio. Como é que você vê tudo isso, que você está na ponta? Eu acho que é muito importante essa visão. Obrigado, Diegão. Uma honra estar do lado de tanta gente importante assim, hein, cara. Depois eu vou até tirar uma foto, cara. Preciso guardar essa, hein? Tem que registrar, né? Muita gente, a maioria, a gente já vem conversando, inclusive dentro do fórum, né, Diego? Grande parte, todos estão aqui envolvidos no fórum, né? Ô, Diego, cara, você sabe que eu sou apaixonado por tecnologia, eu sou apaixonado por informação, eu gosto muito de dados, né? Eu fiz veterinário, sou apaixonado por isso, mas eu descobri, depois que eu fiquei velho, que eu gostava disso, né, cara? Engraçado. E você foi uma das pessoas que eu cruzei durante esse caminho aí, né? E me ajudam bastante, né, a entender esse novo modelo. Eu acho, Diego, eu tenho ouvido muita coisa, lido muita coisa, e todo mundo falando, é o novo normal, é o novo não sei o quê. Eu gostaria de deixar assim a minha impressão que eu estou vendo, primeiro com os afiliados da BHV a nível Brasil, né? Eu falei ontem na reunião que o Márcio estava junto comigo, a pandemia, eu acho que ela deu uma empurrada morro abaixo numa série de coisas que estavam em vias de. E o tutor, o cliente, o público final, quem está ali na ponta, no primeiro momento, ele ficou assustado, não entendia o que acontecia. Passado esse momento, cara, olha que fenômeno legal, cara. A gente teve tem umas 2 semanas, a gente fez uma webinar com o pessoal da América Latina e a gente tentou comparar os mercados para entender. A gente fez uma apresentação para eles, contamos que tivemos 3 momentos, o 0, 1 e o 2, tal. Colocamos isso lá na pauta e terminamos apresentando para eles assim, olha, por incrível que pareça, o mercado brasileiro esse ano deve crescer 2 dígitos no serviço veterinário. Aí os caras, tinha inclusive um americano dentro da apresentação, ele virou e falou assim, mas 2 dígitos, que interessante e tal.
Aí a gente explicou para eles o porquê do 2 dígitos. Agora você vai entender como que chega no público final, Diego. Quando a pandemia chegou no Brasil, eu acho que principalmente que passou o primeiro momento, chegou o segundo momento da pandemia, o público final ele ficou restrito de viagens, o público ficou restrito de lazer, ele ficou restrito de uma série de coisas, inclusive de companhia. E o animal de companhia, o cão e o gato principalmente, eles passaram a ser uma válvula de escape, ele passou a conviver muito mais com esse animal dentro de casa. E os grandes estabelecimentos, os estabelecimentos que se prepararam, os estabelecimentos que estavam antenados em tudo que estava acontecendo, começaram a oferecer facilities para o público final. Porque, digo, a gente vive um momento muito maluco, né? Nós temos 3, 4 gerações convivendo de uma forma assim, dinâmica. A gente brinca aí, milênios, os boomers, está todo mundo junto ainda, consumindo tudo, né? E o público final, cara, ele sentiu nesse momento de pandemia e ele partiu para adoção, que cresceu no Brasil em torno de 25% a 30% em alguns momentos. Você sabe que nos Estados Unidos teve um fenômeno muito interessante, né? No auge da pandemia, os abrigos não tinham animal para doação. Olha que louco. No Brasil, teve um crescimento na venda de filhotes que chegou a 35% a 40% em alguns determinados momentos. Existem raças, principalmente a que os milênios adoram, que são os microtoys, desapareceram do mercado, Diego. Desapareceram. Devido ao consumo excessivo de pessoas querendo ter uma vida para cuidar, um animalzinho, uma troca de experiência. Aí, para finalizar o que você me perguntou, Diego, o público final está saindo diferente no seu modelo de consumo. Mas eu não acho que ele está saindo diferente porque a pandemia transformou as pessoas, a pandemia vai mudar o ser humano. Não, cara. Esse movimento digital já estava na nossa porta batendo e as maneiras de consumo simplesmente foram aceleradas pela pandemia. Cara, eu estou em casa, facility. Pega o celular, compra pelo celular, entrega-se pelo celular. E os grandes estabelecimentos, foi muito legal isso, principalmente nos grandes centros, entender esse movimento. Eu vou dar um exemplo que eu fiz dentro do meu hospital. A gente alugou 2 carros, disponibilizamos para os clientes, num raio até 8 quilômetros do hospital, e a gente busca os animais, não cobramos nada, e no auge da pandemia, pessoas idosas, pessoas com comorbidade, a gente buscava, fazíamos telechamada com o cara, o animal presente, examinado, e fazíamos telechamada. Estamos criando facilities. Então, assim, quem entender esse movimento agora, quem entender o que o cliente está buscando, quem entender em que habitat o cara está inserido, Diego, que isso é uma coisa que eu falo demais. Qual que é o seu habitat? Onde você está inserido? Quem entender isso, Diego, quem entender esse movimento, vai se dar muito bem. Volto a repetir, a gente espera já hoje para o serviço, para o crescimento no setor de serviço no Brasil, 20 dígitos. 2 dígitos, 20% se estima. E eu vi só para encerrar, para não me estender, Diegão, não sei se eu cheguei a enviar para você, eu peguei uma reportagem do mercado americano da semana passada, e eles estimam um crescimento de 25% no mercado americano. Cara, é dinheiro demais, demais. E serviço é um dos que mais vai crescer dentro desse modelo, cara. Nem em 2008, que eu costumo dizer muito isso, na crise de 2008 nos Estados Unidos, o único segmento que cresceu nos Estados Unidos foi o segmento pet. Dessa vez, os caras vão ultrapassar em uma distância gigante em termos de crescimento, 25%, cara. Então, a gente tem, como diz o Renato Costa, a gente é o 2º ou 3º melhor lugar do mundo para ganhar dinheiro na medicina veterinária. A gente só precisa entender como. E de maneira ética. Dá para ficar bem, trabalhando direito e de maneira ética. Que isso não é uma vergonha. A gente tem que entender que isso é trabalho, isso é fruto de trabalho, não é fruto de se dar bem a custa de qualquer coisa. Desculpa se eu me estendi muito aí, Diego. Não, perfeito. Acho que você trouxe pontos interessantes. Acho que a fala de cada um está tendo uma conectividade, uma simbiose muito interessante. E tem um fato que você trouxe, né, João, que me chama a atenção, e é um dado de realidade que muitas pessoas desconhecem, né? Porque no Brasil a gente fala muito da adoção, que eu acho super importante, e a adoção tem que ser feita de forma
correta, não adianta a pessoa adotar e simplesmente adotar por adotar, por isso que tem ONGs muito corretas, que aí tem todo um processo para isso, mas também quando a gente fala da questão do animal com raça, né? Quando a gente fala da sinofilia. O Brasil, o ano passado, registrou mais de 500 mil cachorros de raça. Nós somos um dos países que tem o maior número de cachorro de raças, inclusive tem raças que em outros países estão em extinção, que no Brasil a gente tem esses sinófilos, e a gente tem que também começar a tratar, a falar isso. Não é porque a pessoa é sinófila que ela está esquecendo o cachorro que está abandonado. Pelo contrário, né? Existe aí um choque de interpretação muito grande. E aí, também pegando um gancho no que você falou, João, que eu acho que é muito interessante e muito importante, da questão do comportamento, dessa questão da transformação digital, eu acho que a transformação digital ela vem já há algum tempo, as novas gerações têm contribuído, concordo que a pandemia acelerou muito essa proposta, mas a gente não pode esquecer que a transformação digital ela tem um ponto que é muito importante, que é a humanização. Não adianta a gente ter uma transformação digital, mas também que a gente não tenha essa humanização adaptada e inserida de forma correta. É aquilo que a gente sempre discute, porque as pessoas esquecem muito a questão humana e só fala da questão do digital. E tem que ter essa conexão. E até pegando essa visão, eu acho que a próxima pergunta, doutor Massari, que eu queria fazer para o senhor, está na seguinte visão. Depois de a gente ter tratado e olhado todas essas preocupações, né? Como é que o senhor vê quais seriam novas soluções ou iniciativas que podem existir que você considera essencial para cada vez mais fortalecer a medicina veterinária no Brasil? Muito bem. Então, primeiro, a questão é o seguinte: com esse número de escolas que nós temos aí, certo? O Ministério da Educação e as entidades de classe vêm se preocupando muito com a qualidade de formação desses profissionais. Se não, nós não tivermos qualidade de formação, teremos com certeza uma medicina veterinária frustrada no futuro. Veja uma coisa, gostaria aqui, como professor, já aposentado desde 2012, mas continuo ainda preocupado com a questão do ensino de medicina veterinária no Brasil, inclusive participando como avaliador do INEP, né? Somos um avaliador ad hoc, temos avaliado vários cursos ao Brasil afora. Veja, o que nós devemos levar em consideração é a questão de observar em nós, como indivíduos veterinários, ou mesmo a sociedade, cobrar para que as novas diretrizes curriculares nacionais efetivamente sejam implantadas nas 430 cursos de medicina veterinária do Brasil. E eu vejo que nós vamos conseguir sim, porque no momento em que essas diretrizes, você faz uma leitura criteriosa, inclusive o relatório do Conselho Nacional de Educação, através da Câmara de Educação Superior, elaborou o relatório para propor essas novas diretrizes, ela é muito bem clara e ela direciona, ela dá o norte em todas essas questões que nós estamos conversando com relação à saúde única e tal, certo? Eu acredito que quanto à formação, nós podemos ficar efetivamente, relativamente tranquilo, que o modo de aplicação das diretrizes, ela faz com que o estudante passe por diversas especialidades, ou seja, diversas áreas do conhecimento teórico e depois, nos últimos 2 anos, né, o último ano, buscar estágio em diferentes áreas da medicina veterinária. Com isso, nós não vamos perder de maneira nenhuma um veterinário que sai capenga, porque não é possível o clínico de pequenos animais não conhecer a medicina veterinária como um todo. Por exemplo, quando chega no seu consultório um animal com brucelose, um animal com leptospirose, ele precisa naturalmente preocupar que do lado desse animal esteve uma criança, esteve um idoso, esteve um ser humano em contato e que essa doença pode naturalmente transmitir. Ele não pode ficar restrito ao seu ambiente de atendimento. Ele precisa, de repente, orientar esse tutor que ele procure o centro de zoonose, que em São Paulo parece que tem uma preocupação de uma desativação muito grande. Nós devemos buscar uma forma de ativar, desde que nós, clínicos, vamos propor que a população procure o centro de zoonose cada vez mais. Um morcego caído não é simplesmente um morcego caído, e muitas vezes eu ouço falar, olha, meu filho catou um morcego que estava caído,
cuidando. Né? Nós devemos orientar a escuta, já que não esteve em contato com o gato, esse morcego pode nos transmitir raiva, inclusive. Então, nesse sentido, eu acredito que nós vamos evoluir muito no momento em que nós estivermos conversando, como estamos conversando hoje. Gostaria também de dizer o seguinte, aproveitar o momento, nós estamos às vésperas das eleições municipais. Nós vamos ter muitas propostas de oferecimento de trabalho, serviço público. Como se fosse uma evolução muito grande a participação da medicina veterinária nesses projetos. Mas nós temos que tomar muito cuidado, que os projetos precisam ser alicerçados em conhecimentos técnicos e científicos, e não só no aspecto emocional. Nós pedimos encarecidamente aos assessores dos vereadores, os pré-candidatos, a primeira vez da vereança nos municípios, procurem os médicos veterinários, entidades de classe constituídas, que oriente na elaboração das suas intenções como vereador ou até como prefeito, que não façam propostas milagrosas, que não é possível. Porque um momento em que faz uma proposta milagrosa, nós veterinários, de repente, não vamos poder atender, a culpa recai sobre nós, nós não prevenimos que aquilo não poderia ser daquela forma. Eu faço um apelo, os vereadores, os candidatos a prefeito, procurem as entidades de classe da medicina veterinária a fazer uma proposta bem concreta no chão, que seja viável de realizar. Nós não podemos fazer milagres, nós podemos fazer aquilo que a ciência e a tecnologia nos permite. Muito bom sua fala, Massarico. Acho que você mandou uma mensagem. Espero que os futuros candidatos a prefeito, a vereadores, consigam captar. Eu já tive a oportunidade de estar como secretário de governo numa pasta. Eu sei como é importante e como faz a diferença essa proximidade em, de fato, entender a questão da zoonose num todo. É um tópico que é pouco difundido e achei muito interessante quando você fala da questão da qualificação da formação, né, que é um tópico que muitas vezes as pessoas esquecem, a gente tem tratado muito no nosso fórum. E aí, pegando também um gancho, doutor Márcio, eu queria que você trouxesse um pouco a sua visão sobre a minha pergunta. O que você entende que são iniciativas e soluções que são essenciais para o futuro? E como é que você vê também, pegando essa questão da qualificação, né? A gente já teve algumas conversas que eu achei muito interessante do seu ponto de vista. Queria que você trouxesse aí para o debate, por gentileza. Legal, Diego. Só concluindo do professor, né? Eu ontem falei, estava com o João também no outro evento, e, professor, aqui em São Paulo a gente pegou e está reunindo os candidatos, seja ele a vereador ou a prefeito, que são médicos veterinários, a princípio, um grande grupo, né, para a gente entender os projetos que eles estão levando, tanto de saúde pública, zoonoses, enfim, educação, e a gente está fazendo isso para a gente produzir um grande documento que a gente consiga levar ao poder público, né, com várias diretrizes no sentido do que o professor acabou de falar. Então, só queria fechar isso aí, que isso é possível, a gente tem que fazer, a gente tem que entrar na política, a gente tem que fazer política, né? Porque isso é importante para a profissão, é importante para os animais, é importante para a saúde única. Agora, Diego, na tua pergunta, né, o que eu acho é que, assim, a gente precisa, de fato, regulamentar algumas questões, principalmente de educação, a qualidade que o médico veterinário está propondo para a sociedade. Isso vem das faculdades, uma reorganização aí das empresas, né? E isso acho que vai vir muito forte aí com certificações, e a própria qualidade de ensino, né? O Leandro falou muito bem, né? Hoje a gente trata o especialista na medicina veterinária muito banalmente, né? Então, assim, poxa, eu tenho especialistas, né, se é que assim posso dizer, de fim de semana, né, de curso de fim de semana, que de repente não tem nenhuma vivência prática daquilo, né? A gente tem algumas pessoas que são práticas, ou seja,
vivenciaram muito a prática, mas não tem uma base técnica apurada, né? Então, a gente está muito no 880, e eu acho que a sua pergunta vai muito de encontro a isso. A gente tem que olhar para isso com muito carinho, né? Olhar para as universidades, para as faculdades, sim, né? E, se possível, produzir documento, ofício para pressionar Ministério de Educação, secretarias de educação, enfim, quem for, porque o que acontece, para mim, né, o caso de universidades e faculdades de medicina veterinária hoje, tem nas outras também, mas nós estamos falando de medicina veterinária. Para mim é caso de PROCON, isso aí lesiona completamente daquele jovem que está ali pagando a faculdade para o filho se formar e mal sabe ele que está acontecendo um estelionato ali, né? Ou seja, ele está pagando por uma coisa que o filho não vai ser, né? Ou ele vai acabar tendo que fazer uma pós-graduação, e o João falou ontem que tem algumas pós-graduações que acabam aceitando aluno de 5º ano, né? Hoje, qual que está a função da pós-graduação? É suprir a deficiência da graduação. Isso não é assim, cara. Eu já fiz pós-graduação, creio que todos aqui fizeram, né? A pós-graduação não serve para isso, né? A pós-graduação é uma outra coisa, é um foco que você tem que ter num determinado assunto que você quer seguir, né? Eu tô fazendo pós-graduação agora em gestão hospitalar, num determinado hospital aqui de São Paulo, e, é outro mundo, cara. Assim, eu falo, caramba, eu tinha que dar uma saída mesmo da veterinária, porque é uma coisa, né, totalmente fora da curva, você fica maravilhado com o negócio. Então, eu acho que passa por isso, né? Eu acho que a questão de você reorganizar as empresas, né? E o importante, né, que está lá dentro do fórum, marco regulatório da internet. Isso é de suma importância aí para o mercado. Isso está gritando para sair, a gente precisa sair com isso daí urgente, né? E não podemos esquecer as outras coisas também, mas acho que isso é uma urgência que a gente tem que dar um carinho especial aí, e obviamente estamos, né, cada um se dedicando aqui no seu tempo, e é por aí o caminho, Diego. Acho que esse é o nosso caminho aí para conquistar um futuro melhor aí para a profissão, resgatar algumas coisas que se perderam nos últimos anos, né? E, como eu disse ontem, né, não dá mais para falar assim, mas meu pai sempre fez assim, desde que eu conheço a veterinária é assim, e eu vou fazer igual porque não muda nada. Acho que essa frase não cabe mais na medicina veterinária daqui para frente. Eu acho que seus pontos é muito interessante, e eu que não sou veterinário, estou numa outra ponta. Eu acho que esse new business model, né, esse novo modelo de negócio que existe nessa nova onda de tecnologia, ele passa por todas as áreas, e eu acho que a área da medicina veterinária não é diferente. Então, esse ponto que eu acho que é muito legal, que você fala da educação da pessoa, nunca parar e sempre estar buscando, eu acho que vem muito de encontro com a evolução, né, Márcio? E o caso do marco regulatório, eu acho que é de extrema importância. Acho que o Brasil está passando um momento muito divisor de águas, desde que nós começamos a tratar a questão do marco regulatório de fato da internet, de usabilidade, agora pela Lei de Proteção de Dados da LGPD, que era para entrar em vigor o ano que vem, aí voltou, agora já vai entrar em vigor agora, tem toda essa discussão. Então, acho que é muito importante ter esses drives, até para as pessoas entenderem quais são as premissas corretas e os protocolos de utilização, né? Porque hoje a gente vê aí a forma com que as pessoas não têm um respeito, nem por elas mesmo, muita forma de estar interagindo. Então, acho que essa linha de conduta é importantíssima. E aí, pegando esse gancho, e aí, Leandro, olhando principalmente a questão da especialidade, do intensivismo, você está numa ponta aí que ela é muito importante. Então, quando a gente fala ainda desses novos temas que passam ainda pelo marco regulatório, você que está aí numa área que você vê coisas que são muito conturbadas, como é que você vê isso, principalmente falando de especialização, passando pela essa preocupação do que seria uma iniciativa ou uma solução
para o futuro da medicina? Eu acredito que provavelmente vai acontecer com a gente o que já aconteceu com as indústrias, né? Então, o que existiu para a indústria, tipo um ISO 9000, um ISO 14000, para regulamentar que aquela indústria está dentro de determinados padrões, para você ser em algumas áreas, você tem certificações específicas para poder atuar em determinadas, eu acho que isso vai acontecer com a veterinária. E diferente de tão somente você graduar-se e realizar uma pós-graduação, onde teoricamente é pago, né? Uma vez que você conseguiu fazer o aporte de dinheiro e finalizar o curso ali, teoricamente não te garante que você seja especialista ali. A gente vai ter que ter algumas situações de provar que você realmente está capaz, né? Então, daí teria os caminhos da especialidade, né? Que eu já citei, que hoje tem prova, tem que provar a documentação que você tem as qualificações mínimas, tempo de formado, e mais interessante que uma vez especialista não quer dizer que você seja sempre especialista. Em 5 anos, seu título fica ali na berlinda, você tem que provar via documentação que durante esses 5 anos você se manteve ativo, você participou de congresso, etc., para você conseguir validar novamente seu título e dar sequência. E acredito que outra soluções seriam provas de proficiência, né? Então, a gente tentar, de maneira a priori voluntária, que as pessoas prestassem provas. Do mesmo jeito que se eu fosse para o exterior e alguém perguntasse, você fala inglês? Não adianta eu falar que eu sei falar. O que eles vão provavelmente pedir? Qual é a sua nota do TOEFL? Qual é a sua nota do IELTS? Daí, por um meio já padronizado, mostrar que eu consigo minimamente falar inglês, etc. E daí cada instituição, obviamente, selecionar o que ela deseja, né? Então, a ideia talvez seria ter um teste de proficiência e, obviamente, dentro clínica de pequenos, grandes, as diferentes áreas veterinárias, para daí eu, como um contratador, ou mesmo o João, ou o Márcio, o professor Massarico, falar assim, para trabalhar comigo aqui, eu preciso de uma pessoa que tenha um mínimo tanto de aproveitamento, porque o nível que a gente cobra aqui é esse. Daí seria um facilitador para a gente conseguir entender o nível da pessoa e realmente conseguir provar a proficiência, né? Visto que acho que até um dos maus das situações mais complicadas da internet é que o currículo agora também ficou complicado, né? Porque o cara vai assistir uma palestra e dá play, vai lá fazer qualquer coisa e volta, o certificado dele já está no e-mail. E daí você vê um cara do 5º ano que tem um currículo desse tamanho, mas 90% é eletrônico, né? Então, assim, como garante? Inclusive, a gente fez isso para a prova de residência aqui da universidade que eu trabalho, que é limitar a questão de curso online. Tem um limite. A partir daquele tanto, você pode ter 20 certificados, mas só vai valer 5, justamente por se tornar fácil e não ter como provar que realmente a pessoa ficou o tempo todo assistindo, ou que teve aproveitamento em relação àquilo, a gente optou por limitar, porque, sério, teve um candidato lá que tinha 50 certificados, então ia ganhar uma pontuação monstruosa por causa daquilo. Então, daí isso vai surgindo também novas coisas que a gente vai ter que ir aprendendo e entendendo para conseguir limitar, entender, e acho que talvez um modelo de prova de proficiência para o recém-formado, especialmente, ou para aquele cara que está ali no início da carreira, que ainda não chegou no tempo hábil para conseguir fazer a prova de especialista, acho que seria uma coisa interessante, né? Que é uma coisa que a gente vem discutindo aí para tentar moldar isso e viabilizar isso para aqui para o Brasil, né? Para a gente conseguir realmente melhorar a condição da veterinária, né? Leandro, é muito interessante sua fala, que para mim vem uma questão na cabeça, que é o impacto da tecnologia, né? Como é que você calibre, como é que de fato você coloca alguns filtros para as pessoas entenderem e usar ela a favor, né? E não simplesmente, como você falou, as pessoas fazem não é nem um impulso, né? É aquela questão achando que as outras pessoas estão acreditando naquilo. Então,
eu acho que passa por várias nuances e isso é muito interessante, até pegando esse ponto, eu queria fazer uma pergunta para o João, João, eu lembro que quando você... Meu traçado tá tranquilo, pode perguntar, manda falar. Quando você veio com a proposta junto com o grupo de proprietários de hospitais, a gente sempre falou muito e debateu muito essa questão do futuro da veterinária, passando pela questão do impacto da tecnologia, principalmente dentro dos hospitais e clínicas. Nós dois já estivemos visitando aí 2 vezes juntos o NVC, aquele evento que acontece em Orlando, nos Estados Unidos, que hoje é um dos principais eventos da medicina veterinária, né? E lá a gente teve contato com algumas coisas que eu, Diego, particularmente desconhecia. Então, principalmente por ver toda essa evolução hoje que a gente tem dos processos da medicina humana que estão inseridas dentro da medicina veterinária. Então, hoje o animal ter contato com equipamentos de diagnóstico que antigamente não tinha. Como é que você vê essa evolução? E aí, até eu vi outro dia, eu li uma reportagem que me chamou a atenção, que falava assim, no futuro, em 2025, eu falei, 2025 está aqui, não é um futuro tão distante. Você entregaria um animal a um robô? Aí você ouve isso, você lê, você fica em choque, né? Então, passando por todas essas discussões, porque existe muito ainda também a forma com que, de fato, a tecnologia está embutida. Como é que você vê isso dentro da caracterização dos hospitais? Qual que é a sua visão? E como é que você entende também que existe um fator-chave para ajudar nessa evolução? Diego, você sabe que, de novo, que nem eu falei para você, a gente que gosta de tecnologia, apaixonado por tecnologia, você falou de assustador essa reportagem que você viu, né? No CONAP do ano passado, aquele congresso de hospitais humanos, que é uma associação de hospitais particulares humanos, que é a ANAP, eles fazem o congresso, teve uma das primeiras apresentações, ele foi muito voltado para a tecnologia ano passado, né? Tecnologia das coisas, como que a medicina ia se adaptar à chegada de tanta coisa, inteligência artificial. Teve um paquistanês, cara, um maluco, falando lá, e eu fiquei assim, de boca aberta com aquele cara. E ele falando da integração, né, que o exército americano é um dos maiores formadores de tecnologia para a medicina dos Estados Unidos, sabe disso, Chico? Você é um cara apaixonado por tecnologia. E essas tecnologias que chegam para a medicina humana do exército americano são muito legais, né? Elas surgem dos desafios que eles têm de atuar em áreas que são ruins de trabalhar. Não é lá em Manhattan que é difícil trabalhar. É difícil trabalhar no Líbano, lá naquela situação da explosão, numa divisa da Síria, onde está tendo guerra, numa área de conflito na África. Cara, e esse paquistanês maluco da Universidade de Colômbia lá, ele é um médico, pesquisador, da MIT lá, e cara, que loucura, ele me mostrou, ele tem um panorama que eles esperavam para medicina em 5 anos, os caras, isso ele falou ano passado. E eu fiquei olhando aquele estarrecido e falava assim, meu Deus, como que isso vai chegar na veterinária, né? Ele mostrou tecnologia simples, Diego. Você sabe que o soldado americano ele vai ao front com uma câmera e como eles não têm como manter um especialista médico em todos os pelotões que vão para o front, esse cara que vai com uma câmera, ele é monitorado por uma central médica. E essa central médica, quando alguém está ferido, está numa situação de vulnerabilidade física, através da câmera e reconhecimento facial, eles determinam temperatura, situações corpóreas e, com isso, através da comunicação do fone, ele já orienta aquele cara que está no front a como ele conduz o primeiro socorro numa área restrita onde o médico não chegou. Então, sei lá, então isso serve para catástrofe, serve para uma série de coisas. E aí ele começou a contar disso, cara, através do reconhecimento facial, Diego. Eles dão um diagnóstico inicial e aí ele aponta para o ferimento e tal e padroniza o começo do atendimento. Integração, né? Ele contando da integração das ambulâncias, né? Que isso já é uma coisa antiga nos Estados Unidos. As ambulâncias são sincronizadas com semáforos e com os hospitais mais próximos para direcionar. Cara, então assim, trazendo tudo isso aqui para a nossa realidade, principalmente Brasil, eu acho que a primeira coisa que a tecnologia vai impactar para a gente que é uma coisa que nós somos muito ruins na medicina veterinária, é na formatação de dados, Diego. Primeira coisa, antes de diagnóstico, antes de
scanner, antes de chegar, todas essas maluquices, acho que a medicina veterinária vai ser impactada de uma maneira gigantesca na obtenção de dados, Diego. E sabe como isso é importante para nós? O Fadel sabe, por exemplo, o Rabelo tem uma plataforma que ele está trabalhando agora de apoio e suporte digital para empresas que precisam para intensivismo. Cara, hoje, se você pegasse os grandes estabelecimentos brasileiros, grandes mesmo, digamos, estabelecimentos que faturam 1 milhão para cima por mês, que tem 50, 100 funcionários, eles têm uma dificuldade gigantesca de coleta de dados básicos para formatar, por exemplo, uma campanha, para formatar um público-alvo de atendimento, para formatar assim, peraí, deixa eu ver, peraí, eu estou inserido nesse habitat aqui, João, na Zona Norte, qual que é o meu target, quem que mais eu atendo aqui, o que eu posso pôr de facility que o meu público vai gostar, peraí, eu atendo mais emergência, qual que é o horário da emergência que eu atendo, que dia que eu atendo, será que se eu alocar as equipes para tal dia? Então, eu acho que a tecnologia ela vai impactar primeiro na gente no acesso aos dados e como nós vamos trabalhar com os dados. Eu acho que essa segunda etapa que a gente brinca aí, de robô, de inteligência artificial, acho que isso vai vir numa segunda etapa, né? Eu acho que nós temos alguns passos atrás da medicina humana, e essa carência que a gente tem de dados, de entender como que esses dados podem ser utilizados, como que a gente pode trabalhar e otimizar, baixar custos, entregar uma coisa melhor para o cliente, né, Diego? Porque a partir do momento da chegada dessa ferramenta aqui, do celular, a coisa mudou de figura, né? Eu costumo dizer, aí, quando a gente anda pelo Brasil, o Xiga também, que é um parceiro nosso, o poder mudou de mão, né, Diego? O poder não é mais nosso. O poder mudou de mão faz tempo. Só que a gente insistia em achar que o poder estava na nossa mão. Hoje, o conhecimento está colocado para todo mundo. O conhecimento está na internet. Você abre o Google, você tem o conhecimento. Então, eu acho que essa transformação vai vir baseada nisso, Diego. Eu queria complementar uma coisa que você falou aí, que os meninos estavam falando. Eu tenho lido muito agora, né? Você deve estar tendo bastante informação disso. É muito engraçado, né? A humanidade ela esticou a corda de uma forma, foi ficando especialista, e agora ela está tendo que dar alguns passos para trás, Diego, né? Quem diria que no século XXI, no novo milênio, a gente estaria falando de novo de novos modelos de cooperação, hein, Diego? Quem diria, né? Lá na Idade da Pedra já existia cooperação, né? Senão todo mundo morria, né? Todo mundo morria. E, cara, a gente começou a voltar para trás em algumas coisas, porque a humanidade, por mais que tenha tecnologia, tenha informação, tenha tudo, se nós não entendermos como sociedade que nós temos que cooperar, nós temos que dividir, nós temos que nos associar a algo, nós temos que... ninguém carrega a pedra sozinho. Então, assim, é isso que eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar que a tecnologia para nós vai impactar nesse modelo, mas uma coisa que eu estou apaixonado atualmente de ler é sobre os modelos de cooperação, e isso é uma coisa que você vê que loucura, né? Era tão antigo e está tão moderno, né? Então, eu acho que a sociedade entende, né, João, que até pegando um gancho que você falou, que eu acho que é muito interessante, que as pessoas têm que entender que o processo só dá certo quando é em conjunto, né? Eu acho que as pessoas se tornaram tanto autossuficientes, tão na questão de cada um pensar só no seu umbigo e entender que o que faltava e o que falta é esse respeito, onde a gente consiga trabalhar com a qualidade, com o potencial de cada um. E até você falou algo que me chama a atenção, quando você fala de dados, a gente muitas vezes esquece, né, que a gente está deixando uma pegada digital no mundo, né? Quantos dados nós todos não produzimos o dia inteiro, através do telefone, através da internet, através dos nossos comportamentos. Então, acho que o futuro, de fato, está na interpretação de como usar isso ao favor. E aí, aproveitando, entrando aí na rodada final, o tempo passou muito rápido, mas agora eu vi, já são 8h06. Eu queria agradecer todos vocês, eu acho que foi muito bacana. Se deixasse, a gente iria mais algumas horas aqui dialogando. Acho que cada um de vocês trouxe pontos de vista importantíssimos. Queria parabenizá-los pela profissão e a importância que vocês têm como médicos veterinários dentro da nossa sociedade, dentro do nosso sistema.
E queria abrir para cada um de vocês deixar uma mensagem final para todos aqueles que estão nos acompanhando. E aí eu faço o encerramento. Então, começando com o doutor Massarico, por favor, palavra final aí, a mensagem para todos que estão conosco. De agradecer a organização desse evento, por ter convidado a participar desse evento importante, né? Eu também quero parabenizar a Associação Brasileira do Hospital Veterinário pela criação do Fórum Nacional, com a participação do Dr. Márcio, Dr. Leandro e demais entidades, que está naturalmente fazendo um bom trabalho, conversando, inclusive, com a Academia Brasileira de Medicina Veterinária, com a Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, e, acima de tudo, com o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Nós temos conversado bastante. Realmente tem um canal de comunicação super interessante, porque o Conselho Federal tem sido muito aberto, receptivo do nosso posicionamento. Uma pergunta que o meu colega Lang, do Paraná, fez, né, eu gostaria de rapidamente responder. Ele pergunta o que nós achamos dos hospitais veterinários públicos. Super importante que a população mais carente sejam atendidos, porque realmente eles têm os animais como um membro da família. Realmente é extremamente importante que essa população tenha acesso a atendimento veterinário. Mas eu entendo que o hospital veterinário público, pelo menos no estado do Paraná, posso dizer que ela não atende efetivamente, porque o custo para a instalação, vamos imaginar Curitiba. Curitiba é uma cidade bastante grande. Construir um hospital veterinário para atender a população carente, ela vai se instalar num determinado local onde nem todos da cidade terão acesso. Certo? Todos sabem quanto custa um hospital veterinário. Caríssimo. Tem que manter com técnico administrativo, com veterinários que estão 24 horas, insumos, etc. Eu entendo que hoje, com as novas diretrizes curriculares nacionais, as escolas de veterinária são obrigadas a ter hospital veterinário. Por que não o poder público fazer convênio com esses hospitais veterinários das escolas? Em Curitiba, por exemplo, nós temos potencial para ter 6 hospitais, um em cada canto da cidade. No estado do Paraná, talvez tenhamos condições de ter 36 hospitais veterinários espalhados aí nas grandes regiões do estado do Paraná. O que traz isso de benefício? Né? Os alunos terão acesso a um maior número de casuísticas. Aquele dinheiro que teria que pagar com insumo, com técnicos, etc., o público pode repassar para a universidade. A universidade, com certeza, não irá cobrar muito alto, por quê? Porque serve como material didático, inclusive. Não estou dizendo que o estudante que vai atender, mas também vai atender aos residentes, vai atender aos estagiários, né? E dentro de várias especialidades, inclusive. Eu acredito que nós devemos fazer, muito breve, uma discussão ampla sobre qual é o benefício e qual que é o problema que um hospital veterinário pode trazer. Não estou contra, de maneira nenhuma, atendimento ao público. Nós, veterinários, donos de consultórios, clínicas, hospitais, todos os dias nós atendemos pessoas carentes, muitos gratuitamente, muitos a custo básico daquilo que nós gastamos. Nós sentimos que, principalmente nós que saímos de uma escola pública, estamos a vida inteira em escola pública, nós devemos à população, né, temos participado, cursado o curso universidade particular, então, a pública, digo. Então, dessa forma, nós fazemos o nosso papel constantemente, mas se nós tivermos oficialmente hospitais credenciados para atenderem, nós, com certeza, a sua população vai sentir muito mais apoiada por nós. Muito obrigado. Muito bacana, obrigado por trazer esse ponto e responder a pergunta do nosso colega Lang. Eu acho que, de fato, aqui nasce um novo webinar, a gente pode até organizar, que eu acho que é uma discussão super importante. Obrigado, doutor Massarico, pelo seu tempo aí, pela dedicação de tantos anos aí ao setor de medicina veterinária. Doutor Márcio, com você, a mensagem final, por favor. Bom dia, eu queria agradecer a Nuremberg PetVet pelo convite para a gente estar aqui falando, né, e com grandes colegas aí, grandes ícones da medicina veterinária de tempos atuais e do passado, que também está atual, né.
pegando um ganchinho aí só para falar com o Lang, né? Eu também sou a favor dos hospitais públicos, tá? Não no modelo construído hoje, que sabemos que não é para beneficiar as populações carentes e para beneficiar o bolso próprio, né? Mas eu sou a favor de parcerias, sim, com as universidades. Eu acho que tem uma grande capacidade de fazer esse atendimento e, por que não, se discutir uma PPP, né? Que seria uma parceria público-privada com hospitais capacitados, né? Com equipamento, com pessoal de qualidade, com possibilidade de atender todo mundo, né? Então, só deixar essa mensagenzinha, seguindo aí a resposta para o Lang, tá? Queria aproveitar também hoje, dia do médico veterinário, para deixar uma mensagem, né? Que a nossa profissão, daqui para frente, ela vai ter a grandeza que a gente der para ela. Se a gente der uma grandeza de ordem menor, ela vai ser uma profissão de ordem menor, mesmo com todo esse mercado, com todos esses números que o Diego falou no começo, que o João falou muito bem do crescimento de 2 dígitos, né? Mesmo com tudo isso, ela vai continuar pequena, né? Ou vai evoluir para uma profissão, um grau aí menor. Então, eu acho que é assim, a gente tem que tomar a rédea para nós, gerenciar a nossa carreira, entender onde a gente está inserido, aonde a gente quer chegar, o que a gente está fazendo. Será que a gente está fazendo medicina veterinária mesmo? Ou será que não? Temos que puxar isso para nós, refletir, né, aproveitar aí Semana do Médico Veterinário, muita gente boa falando, né, concomitantemente com esse webinar tem outros acontecendo, a semana inteira tem, e falar, a gente precisa evoluir, e aí a associação está aqui para isso, como? Unidos, né? Seja nas entidades de especialistas, seja nas entidades de empresas, sejam nas entidades regionais, sempre unido a gente vai conseguir evoluir. E aí a gente está sempre de porta aberta para qualquer médico veterinário para poder agrupar e fazer isso acontecer, né? Feliz Dia dos Médicos Veterinários para todos e obrigado, Diego, novamente. Um abraço para todo mundo. Obrigado você, Márcio. Uma honra aí estar podendo dividir e moderar esse evento com vocês. Leandro, com você, por favor. Então, eu gostaria também de deixar meu agradecimento aí pela possibilidade de participar aqui, foi uma honra. Fazendo o gancho aí que o Márcio deixou, né? A gente é responsável pelo como que a sociedade enxerga a gente, né? Então, acho que esse incidente, esse episódio que teve da nomeação aí de um monte de gente fazendo chacota que o médico veterinário não teria capacidade, mostra muito como que a gente se posiciona como profissional perante a sociedade, né? E isso é responsabilidade nossa, né? Enquanto a gente não achar que isso não é responsabilidade nossa, a gente não vai conseguir mudar isso. Então, acho que hoje é um dia importante para a gente repensar nossa postura, repensar nosso passo, nossos próximos passos e lutar por uma profissão realmente que é digna, que tem os seus desafios, sim, mas que também tem as suas recompensas, e eu acho que fazer isso de uma maneira consciente, né, para a gente conseguir elevar a medicina veterinária para o patamar que ela merece, né, especialmente aqui no Brasil, que infelizmente anda de alguma maneira banalizada, né? Então, eu sugiro aí um pouco de reflexão nesse momento. Ao mesmo tempo, parabenizo os colegas pela batalha diária aí, mas um pouco de reflexão para a gente conseguir levantar a cabeça e planejar aí bem para a gente ganhar essa batalha. Então, mais uma vez, agradeço o Diego, a todo mundo aí. Foi uma honra estar entre vocês aí. Espero poder contribuir em outros momentos também. Forte abraço a todos. Muito obrigado, Leandro, pelo seu tempo, pela contribuição. A honra é toda nossa. Johnny Book, com você, meu amigo, para encerrar, por favor. Eu gostei aí das suas mudanças de tela, hein, João? Putz, cara. Fazer com você o webinar, hein, cara? Ó, eu não posso deixar de encerrar, né, com a minha parceira, né? A rainha, minha parceira.
A minha frase final é só rock and roll salve, eu brinco com vocês, né? Tal. Mas, cara, assim, eu queria, antes de agradecer, né, eu queria também falar da pergunta do Lang, bem rápido. Ontem eu e o Márcio comentamos isso no conselho, né, Márcio? Eu sou muito a favor do assistencialismo, a gente está falando de cooperação, de se juntar às coisas. Eu acho que o assistencialismo ele faz parte da nossa profissão, ele faz parte de nós, seres humanos. Eu faço assistencialismo, não preciso contar para ninguém, mas eu acho que hoje o que a gente vive aqui, principalmente, vamos falar do estado de São Paulo, onde a gente tem mais propriedade, a gente vive um modelo que não é bem hospital público, né? Ele tem outros interesses, outras coisas envolvidas e que eu acho que não cabe a gente estar falando aqui, mas eu sou muito a favor do assistencialismo, desde que ele parta de modelos diferentes. A gente falou do centro de zoonose ontem, eu e o Márcio, né? É um absurdo, é entristecedor o centro de zoonose estar na situação que eles estão hoje, né? Esse serviço público deveria ser conduzido pelas parcerias com as universidades e os centros de zoonose. Isso é uma opinião minha, pessoal, João, mas eu acho que isso partiria desse modelo, talvez parcerias públicos-privadas mesmo, né, Márcio? Com regras bem definidas, jogo limpo na mesa, né? Sem muita maracutaia, né? Mas, quem sabe, a gente chega lá um dia, né? Então, eu queria agradecer de novo o Diego, a Nuremberg, parceira, todos os meninos que estão aí. Eu só acho uma coisa, assim, tudo que a gente conversou hoje, tecnologia, tudo passa pelo ensino, Diego. Cara, tudo passa pelo ensino. Não tem país forte sem ensino forte, não tem população inteligente votando bem sem ensino forte, a gente não consegue discernir, o pão e circo desaparece a partir do momento que a educação chega para todo mundo de maneira democrática. Então, assim, a gente falou de tanta tecnologia, cara, mas eu acho que tudo passa pelo ensino. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, Diego. Eu tive, na minha vida, desde que eu estava na universidade, eu tive professores maravilhosos, cara. Eu estou aqui hoje, eu estou chegando onde eu estou, porque eu tive pessoas que me ajudaram na minha formação. E quando a gente fala de 470 faculdades, 450, não importa esse número, pouquíssimas têm professores que nem eu tive a oportunidade de ter. Então, assim, tudo passa pelo ensino, tudo passa pelo ensino. Eu tive a professora Valéria Bernes, professor Valtinho, aqui em São Paulo, professor Benedito. Cara, pessoas que me ajudaram demais, Diego, e tudo passa pelo ensino. Então, eu queria deixar também essa reflexão. É o dia do veterinário, mas não tem veterinário sem ensino e sem professor. Sabe, cara, a gente precisa voltar. A gente não acabou de falar que nós estamos voltando para trás numa série de coisas. A gente precisa olhar de novo para o ensino, cara. Eu sou uma pessoa que acredita muito nisso. A minha formação e o meu caráter, grande parte dela se devem aos meus professores. Eu absorvi e entendi a mensagem deles, né? Então eu queria deixar essa mensagem e queria falar o mais importante de tudo, só rock and roll salva, né, Diego? Aí, ó. É isso aí. João, muito bacana, educação é tudo. Sou da mesma linha que você. Acho que a gente tem que reconhecer, como você falou, a gente precisa cada vez mais pensar que o futuro e o avanço de uma sociedade, de um país, passa por aí, né? Então, as pessoas têm que valorizar cada vez mais tanto a educação como aquelas pessoas também que nos ajudam e nos ensinam. Então, queria agradecer a todos vocês de coração. Passou muito rápido, foi muito legal o bate-papo. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por nos receberem dentro da... Você falou que era 3 horas e meia? Você falou que era 3 horas e meia? Aí, mas já falou, já passou, ele falou que era 3 horas e meia? Muito obrigado a todos, foi um prazer. Lembrando a todos, não esqueçam de conferir mais informações sobre o Congresso Latino-Americano da PetVet, que esse ano acontece 100% digital. Vocês obtêm maiores informações na petvetexpo.com.br. Queria deixar meu agradecimento a toda a minha equipe da Nuremberg Messi, especial ao head do produto PET, que é o Guilherme Martinez, e também o Jonathan, que é o nosso coordenador de marketing, que cuida aí. Muito obrigado por vocês terem organizado e proporcionado esse tempo. Um grande abraço e parabéns novamente a todos os médicos veterinários. Espero cruzar vocês aí
em breve. Fiquem com Deus, uma boa noite e saúde a todos. Muito obrigado, senhores.